Esse é o BMC Market, aqui você fica por dentro de todas as notícias que mexem com o mercado financeiro. Tudo isso repercutido aqui com o nosso time. Eu e o Daniel Morales ficando aqui nessa tarde com os nossos convidados. Vamos receber por aqui o Wagner Armani, que é sócio da Sartori Advogados, e também o Silvio Abraão, professor do INSPER. Vamos bater um papinho sobre o varejo. Vamos dar um giro pelas bolsas, tanto no Brasil quanto no mundo, porque aqui a Bolsa Brasileira está subindo 0,8%, indo totalmente na contramão do mercado internacional. As bolsas asiáticas fecharam em queda hoje de manhã, aí as bolsas lá na Europa fecharam em queda também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, DAX fechou numa queda de 0,93%, FTSE no Reino Unido fechou numa queda de 0,28%, CAC na França caiu 0,81%, o índice Eurostoxx fechou numa baixa de 1,01%. A gente sabe que muito dessas quedas que a gente tem visto no cenário internacional são sim por conta de toda essa apreensão em relação à política monetária lá nos Estados Unidos. A pressão inflacionária que a gente viu com a divulgação do CPI e do PPI acelerados, recordes inclusive, acabam trazendo essa percepção de que o Fed vai aumentar mais rapidamente e com mais intensidade a taxa de juros, além de mais vezes também. Tem dirigente do Fed falando que não vão ser 2, não vão ser 3 e não vão ser 4 vezes que os juros vão ser aumentados neste ano, e sim que o juro lá nos Estados Unidos precisa ser elevado 5 vezes ao longo de 2022 para conter um pouco essa pressão inflacionária, recorde nos preços lá dos Estados Unidos. E aí a gente viu também, falando em Estados Unidos, que a produção industrial e a venda no varejo nos Estados Unidos acabaram vindo piores do que o esperado. Isso também contribui com o mau humor, isso também contribui com a queda nas bolsas americanas que a gente vê hoje. Olha só, Dow Jones caindo 0,7%, o S&P caindo 0,35% e a Nasdaq está praticamente ali no 0 a 0, ela tinha experimentado uma elevação, mas está caindo 0,02% nesse momento. Além disso, a gente viu que o setor financeiro lá nos Estados Unidos deu pontapé inicial na temporada de balanços corporativos. A gente viu Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, também BlackRock divulgando os seus números. E aí, embora os números de Wells Fargo tenham sido bem recebidos, Citigroup e JP Morgan apuraram fortes quedas no lucro líquido nesse quarto trimestre de 2021. E aí, é claro que isso refletiria nas bolsas, isso azedaria sim o clima lá em Wall Street, a gente vendo as bolsas caindo, né? As bolsas lá em Nova York acompanharam esse cenário internacional, desde a Ásia até da Europa, e ficam no terreno negativo. Essa cautela aí também foi agravada, como eu disse, pelos números na venda do varejo e também pela inesperada contração na produção industrial lá nos Estados Unidos. Como eu falei um pouco mais cedo no pre-market, né, a Bolsa Brasileira veio de 2 altas consecutivas e aí ontem o cenário internacional acabou trazendo uma pressão e a Bolsa fechou em baixa ontem. Mas o cenário do Brasil, por mais problemas que tenhamos, o cenário doméstico estava favorável a uma alta. Tanto é que nesse momento agora a gente sobe 0,75%. E o Banco Pan é a empresa que mais sobe nesse momento. Até um reflexo aí, uma repercussão da notícia que a gente teve que o BTG Pactual elevou a participação acionária no Banco Pan, agora chegou a 73,02% das ações ordinárias e preferenciais, né? O BTG comprou 222 milhões de ações preferenciais do Banco Pan, e aí o Banco Pan subindo 5,51%, tá? BR Malls também, a gente tem a informação sobre a recusa da proposta de combinação com a Allianz Sonai, B3, SA3, olha só a nossa B3 subindo 3,97%, Magazine Luiza subindo mais de 4,11%, também talvez um reflexo aí sobre as vendas no varejo no mês de novembro, que os dados vieram aí melhores do que era esperado, né? Embora a gente tenha algumas variações, a gente tenha algumas percepções
sobre a venda no varejo, que inclusive, só um parênteses aqui, a gente vai falar bastante com o Silvio Abraão sobre essa questão do varejo, fechando o parênteses. Enfim, essas vendas no varejo podem trazer um certo ânimo aí para as empresas, né? O setor varejista trazendo bastante otimismo nesse momento. Além disso, a gente fala de Petrobras, né? O petróleo subindo no mundo inteiro, né? Esse cenário mais propício do petróleo, as commodities também subindo, né? Embora a Vale agora cai 0,3%, puxado também pela queda do minério de ferro lá na China, em Qingdao, caiu 1,43% nesta manhã. Enfim, dado todo este cenário, a gente vê também o dólar subindo um pouquinho, tá? Chegando aí aos R$ 5,53. A gente lembra que ontem fechou aos 5,52, agora subindo 0,13%. Hoje chegou aos 5,55, mas tá ali naquela elevação, mas não é tanta elevação assim. E vocês sabem também o que está acontecendo com os criptoativos? As criptomoedas estão passando aí por um momento de bastante volatilidade. O Bitcoin está caindo 0,18%, é pouca coisa, tudo bem. O Ethereum está caindo 0,36%. Ok, é um patamar ali não muito grande, mas vocês sabem o que está acontecendo com Dogecoin? Dogecoin subindo 16,53% neste momento, sendo negociado aí aos 19 centavos de dólar. O Dogecoin acabou entrando no radar dos investidores nesta sexta-feira, eu ia falar quinta-feira, mas nessa sexta-feira, depois que o Elon Musk, aquele mesmo da Tesla, falou que vai aceitar a criptomoeda para a venda de alguns produtos da Tesla. Ou seja, os investidores ficaram aí bastante animados, falaram que o Bitcoin ia chegar, o Dogecoin ia chegar chegando, ia subir bastante. Enfim, aí o Dogecoin subindo aí cerca de 16, 17% no cenário dos criptoativos. Enfim, dado esse panorama das bolsas internacionais, da bolsa brasileira, dólar, criptoativos, eu chamo o Daniel Morales para dar boa tarde. Enquanto o Daniel Morales está entrando aqui, Morales, quero dar uma boa tarde também para o pessoal que está nos acompanhando. O Peter Santana está por aqui, o Anderson Mendes falando que o Brasil está na contramão de tudo, né? Enquanto todo mundo cai, a gente sobe. Inclusive num voo de galinha. Ah, tem outra metáfora mais legal, hein, Daniel Morales? Você Qual? Se lembra. Ah, você lembra. Ah, o respiro de baleia? Ah, o respiro de baleia, bem mais legal. Grande respiro de baleia. Voo de baleia, não. Voo de galinha. Você já viu um voo de baleia, Daniel Morales? Não, quando ela sai ali da água, né? E aí dá um voo de baleia e cai de volta. Também pode, vai. Ela dá aquela voadinha, né? Dá. Não muito extensa, mas dá uma voadinha. Também era um pouco pesada. Maravilha. Morales, boa tarde para você. Vamos começar com o nosso giro de notícias aqui, porque a Petrobras, que a gente estava falando aqui do cenário de petróleo, as commodities e tudo mais, a Petrobras informou que atingiu as suas metas de produção para o ano de 2021. Entre os destaques do último ano, a empresa ressaltou o início das operações da primeira plataforma do campo de Sépia, no pré-sal da Baía de Santos, além do início da vigência do acordo de coparticipação no campo de Búzios. A estatal também comunicou que reduziu a sua meta de produção para 2022 em 70 mil barris de óleo equivalente por dia. Isso porque, segundo a companhia, isso reflete o início da vigência do regime de partilha de produção em Atapu e Sépia. E isso está previsto aí para o início de maio de 2022. Pois é, Felipe, a Bradespar formalizou a redução de sua fatia na Vale de 6,01% para 3,34%. A diminuição da participação já era esperada desde outubro do ano passado, mês em que o Conselho de Administração da holding decidiu reduzir o próprio capital sem cancelar ações. Em dezembro, para cada ação da Bradespar, os acionistas receberam 1/3 de ação da Vale. A Bradespar agora detém 163 milhões de ações da mineradora, Felipe. E a BR Malls rejeitou a proposta de fusão feita pela Allianz Sonai. Segundo a empresa, essa proposta não mostrava o valor justo da BR Malls e também não atendia aos interesses dos acionistas. Mas essa recusa não
é o fim das negociações. A Aliança Sonae pode rever a proposta e também melhorar as condições, até porque a recusa foi sobre as condições e não sobre a combinação de negócios em si. Segundo a proposta enviada pela Aliança Sonae, o acordo seria uma fusão entre iguais, envolvendo participação de 50% no capital social, pagamento em dinheiro e uma relação de troca com prêmio de múltiplo. A combinação dos negócios criaria um gigante com 69 shoppings e 38 bilhões e meio de reais em vendas dos lojistas de todos esses shoppings combinados. E a Minerva avalia aí migrar a sua base acionária para fora do Brasil. Segundo o fato relevante que o Conselho de Administração aprovou, iniciar estudos para alterar o domicílio legal para a sociedade no exterior. Embora não especifique o local, é possível que a Minerva faça um movimento pensando nos Estados Unidos. O Brasil Journal disse que a empresa estaria considerando a Nasdaq. Imagina só, depois de todo esse movimento, né, Daniel Morales, de várias empresas buscando listagem fora do Brasil, seria mais uma empresa, a Minerva, a buscar listagem fora do Brasil, inclusive na Nasdaq, que é a Minerva, que agora está subindo 2,97% aos R$ 10,40. Deixa eu dar uma passadinha no chat antes da gente entrar com o Wagner Armani aqui, ele que é sócio da Sartori Advogados. Eu quero dar um alô aqui a todo mundo que tá. O Peter Santana falou que o voo da baleia é para matar a sardinhada com o splash. Quando cai, leva todo mundo, bate tudo e tudo mais. Aí o Felipe Lipe pergunta assim, quando o Ibov vai pedir música? Tá difícil, viu? Tá difícil. Engatar 3 altas consecutivas. Sabe quando que a Bolsa engatou 3 altas consecutivas da última vez? Foi lá no comecinho de dezembro. Na verdade, engatou 5 altas consecutivas, Daniel Morales. Depois de 5 altas consecutivas, lá no comecinho de dezembro, a gente vê aqui a Bolsa oscilando, né? A gente viu algumas baixas, né, consecutivas, mas não vê altas consecutivas. Não foi, pelo que eu estou vendo aqui, não foram nem 3 e nem 3 baixas consecutivas. Foi no comecinho de janeiro, né, Morales? A gente viu aqui, bem no comecinho de... Enfim, você apareceu aí, sensacional. Eu achei que você já estava aqui, eu estava falando com você. Resolvi Você estava tomando água, Morales? Não, é que o Léo deu uma distraída. Não, tô brincando, coitado, ele tá resolvendo o problema ali. Mas não, eu tô aqui, não vou embora não. Maravilha. Não, é porque a gente vai conversar com o Wagner Armani, mas parece que ainda tá com uma questão ali para ser resolvida, para ele começar a ser aqui pra gente. Antes de eu chamar o Wagner rapidinho, que a gente estava falando, a MSC ela comprou 67% do capital social da Login, né, num leilão de oferta pública de ações realizado na quinta-feira. Foram 316 milhões de dólares e o negócio deve estimular a demanda da companhia no setor de cabotagem. E aí, Login, deixa eu dar uma olhada como que está reagindo às ações, 0,62%. As ações de Login estão subindo nessa sexta-feira, 0,52%. Parece que os investidores ficaram felizes aí com essa movimentação. A MSC já disse que já fazia vários negócios, né, com a Login e agora comprou 67% do capital social. Morales, fui avisado aqui que o Wagner tá ok. Vamos chamá-lo então? Já está aí. Tá certo. O Wagner Armani, sócio da Sartori Advogados, está aqui para repercutir com a gente uma questão bastante importante. Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Um prazer falar contigo. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para tratar do tema. Eu quero agradecer, né, a vocês pelo programa. Queria agradecer também aquele que estão acompanhando, o pessoal do escritório, o pessoal da faculdade. E estou à disposição aí para tratar desse tema tão relevante
do caso da Ferbasa, né? Maravilha. Ô, Wagner, inclusive, né, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, saiu uma reportagem ontem sobre uma questão judicial envolvendo um herdeiro da Ferbasa e a própria Ferbasa, né? Esse herdeiro, ele teria tido um desentendimento, né, com o pai dele, que era controlador da empresa, o proprietário da empresa. Ele estava fora, né, dos planos acionários da empresa. E aí, depois de muitos e muitos anos, ele recorrendo, ele indo atrás, ele querendo fazer parte da empresa, aparentemente o processo estaria andando ou o processo estaria tendo um pouco mais de visibilidade, né? E no caso, o controlador já faleceu e ele fez a doação das ações para uma instituição, para uma fundação. E aí, o que eu queria saber de vocês, até para a gente entender um pouco mais, não necessariamente sobre o caso da Ferbasa, mas nesses casos em geral, eu queria saber o que a legislação ela prevê sobre a doação de bens na forma como aconteceu no caso da Ferbasa, né? Doação para fundações, doação para instituições, relação de doação com herdeiros, enfim. Como que a legislação ela aborda esse tipo de caso? Bom, Felipe, nesse caso especificamente, né, como você destacou, houve, de fato, a criação de uma fundação na década de 70, né, pelo proprietário da Ferbasa, como acionista majoritário, e com essa doação, ele ficou praticamente sem boa parte do patrimônio dele, né, já que as ações eram o que mais representava o patrimônio. Quando do falecimento, em tese, a discussão, né, a saber da doação ocorreu pelo herdeiro agora, recentemente. E, portanto, ele falou que essa doação realizada pelo pai seria nula de pleno direito, tendo em vista que, nos casos de doação, independentemente desse caso concreto ou qualquer outro, é necessário que o doador respeite a legítima. O que seria legítima? Seria 50% dos bens que ele tem disponível. Então, a doação pode acontecer, mas não pode acontecer além da legítima, além dos 50% daqueles valores patrimoniais que ele tinha na data da doação. Então, há uma regra sobre isso, por isso que há necessidade, né, de se verificar na data da doação qual o valor dos bens ali do patrimônio do doador, para que não ocorra uma eventual discussão de nulidade, como acontece nesse caso. Legal. Wagner, caso o herdeiro ele consiga sucesso na demanda, você acredita que isso poderia impactar no valor da empresa? Com certeza, né? Porque, querendo ou não, a fundação ela é acionista majoritária, ela tem o poder de controle. O que seria o poder de controle? O poder de controle seria um acionista ou um conjunto de acionistas em acordo participar da direção da companhia, ou seja, nomear os principais cargos executivos, como, por exemplo, o conselho de administração, que vai, então, depois nomear a diretoria, ou, caso a companhia não tenha um conselho de administração, a próprio acionista majoritário indicaria a diretoria. Então, você teria o poder de controle de comando da companhia. Nesse caso, especificamente, o poder de comando está na mão de uma fundação, que todos conhecem, os resultados da empresa decorrem desse acionista majoritário. E a partir do momento que você pode ter, né, hipoteticamente, declarada a nulidade da doação e o retorno das ações para a mão de uma pessoa que está fora do negócio, isso vai ter um impacto gigantesco no mercado, né? Tanto é que, nesse caso especificamente, nas reportagens que foram publicadas, até o momento a companhia se diz não conhecer a existência do processo, né, não fazer declarações públicas, por conta exatamente de não ter um impacto nos acionistas relacionados, né? Mas o processo que foi proposto, inclusive, foi no último dia, antes do recesso, no dia 12 de dezembro de 2021, ele é público, né? Eu tive acesso a ele depois da reportagem, fiz a análise e, de fato, há a existência de processo. Ele ainda não teve um andamento com a intimação da companhia, com a intimação da fundação, para que eles possam analisar os argumentos, mas o processo ele existe, ele é factível e está em andamento. Neste momento, uma análise preliminar pelo juiz para determinar a citação dos réus, para comparecerem e apresentarem suas defesas, né? E aí sim, toda a discussão de mérito
que vai ser dada nesse processo, tá? Então, o processo existe e caso tenha sucesso, né, evidentemente que isso vai depender de uma análise jurídica do judiciário, mas caso ele tenha sucesso de fato, haverá a possibilidade de ter anulação, aí, anulidade do ato de doação e, consequentemente, o retorno das ações para o filho que foi preterido aí nessa doação. Na realidade, ele tinha 2 filhos, né, mas a notícia que se tem nos autos é que a filha faleceu, então o José Eduardo Cabral de Carvalho seria o único filho vivo nesse momento aqui que está discutindo exatamente a nulidade dessa doação que aconteceu, como eu disse, né, lá na década de 70, então faz muito tempo, e é uma insegurança jurídica, querendo ou não, né, para os demais acionistas, para aqueles que detêm ações da empresa, tendo em vista que agora tem uma situação aqui que pode mudar o panorama e o poder de controle da empresa e, consequentemente, a reação do mercado pode acontecer por conta dessa insegurança. Ô Wagner, só para eu entender um pouquinho melhor, então a questão ficaria sobre as ações que estão em detenção dessa fundação, não necessariamente o que já havia sido negociado entre os outros acionistas. Por exemplo, a gente vê vários fundos que têm participação na Ferbasa, acionistas minoritários, que de repente fizeram algum tipo de movimentação financeira ou comprando da fundação, né, caso ela tenha se desfeito de algum tipo de ação, né? Então, seria só o que está sob controle nesse momento, não necessariamente algo retroativo, é isso? Não, na realidade, o pedido da ação é retroativo. Tá. Porque a nulidade da doação é o ato jurídico realizado lá atrás. Então, eu tenho que, declarando nula, né, o negócio jurídico originário, consequentemente, os posteriores também o serão. Então, é um impacto muito grande na companhia. Por isso que é bem sensível a análise desse caso concreto pelo Poder Judiciário da Bahia, para que isso não tenha um impacto tão grande no mercado. Evidentemente que os demais acionistas poderão, né, analisando os autos do processo, fazer sua própria análise e buscar, não sei, né, como assistente processual, por exemplo, até participar da ação, buscando aí os seus próprios interesses. Mas há um risco exponencial. O pedido da ação propriamente dito, ele é ilíquido, né? Você não sabe qual que vai ser o impacto financeiro e a consequência do resultado positivo, tendo em vista que, por diversas vezes, ele se reflete numa liquidação de sentença, num cumprimento provisório, que vai se desdobrar, evidentemente, numa perícia contábil, uma perícia técnica, né, de avaliação de empresa, por exemplo, em caso de sucesso na demanda. Alguns casos, a perícia é feita no próprio decorrer dos autos, né, durante a fase instrutória, mas nesse caso específico aqui, seria imprudente fazer dessa forma. Eu entendo que a análise de eventual prova pericial seria feita na fase de liquidação de sentença, ou seja, depois de o judiciário dar ou não, né, ganho de causa aí para o José Eduardo Cabral de Carvalho, né, que é o herdeiro que foi, que movimentou o Poder Judiciário e levantou essa questão. Boa. Agora, existe alguma recomendação para as empresas evitarem esse tipo de risco? Olha, é muito recomendado que toda empresa, que o fundador, né, as gerações pensem em doações, pensem em se desfazer do seu patrimônio por meio de antecipação de legítimo ou antecipação de herança, fazer um planejamento sucessório empresarial, né? A gente realiza uma análise criteriosa do patrimônio do empresário quando no momento de uma doação, como aconteceu nesse caso, ou testamento, né, também que envolve esse caso concreto, e aí você faz uma análise, porque tem que ser levado em consideração o patrimônio daquele momento. Então, como eu disse, a doação por si só, ela não é nula, ela pode ser realizada, mas ela tem que respeitar a legítima, é uma proteção aos herdeiros, aos sucessores. Então, as empresas devem buscar seu departamento jurídico, seu advogado de confiança, para fazer uma análise, uma reorganização sucessória, né? Até porque muitas empresas já têm, como nos próprios autos consta que o patriarca é aquele que constitui a empresa e tem que ocorrer uma preparação para a segunda ou terceira geração
de acompanhar a empresa. Muitos têm filhos que querem participar da empresa, têm filhos que não querem participar, ou até mesmo, né, abrir capital. Então, deve ser feito de forma cautelosa, né? Eu não sei como ocorreu, evidentemente, a doação na fundação, qual foi o momento ali dele, né? O que ele pensou, mas com certeza não foi feita uma preparação, né, concreta disso daí, de apresentar, porque quando você faz a doação, você pega os bens, relaciona os bens do empresário, leva valor de mercado para saber qual o valor total do patrimônio naquele momento, e no momento da doação você vai dispor de 50%, independentemente se filho ou não filho. Mas aí pelo menos você tem um direcionamento e um respeito à legítima para não cair num problema como esse, né? E o pior que, como se trata de um pedido de nulidade, em tese, o caso não tem prescrição. Então, algo que aconteceu há mais de 50 anos atrás está tendo agora um impacto hoje que pode ocasionar aí um grande prejuízo para os investidores, né, e para a própria companhia. Sinceramente, espero que isso não aconteça, né, que ela continue prosperando como está, mas infelizmente esse movimento aqui, né, cada um evidentemente tem que fazer a análise do caso concreto, mas que, pelo que consta nos autos, de fato, isso pode ter um impacto negativo. E a recomendação, como eu disse, é buscar um corpo jurídico especializado numa sucessão, né, em pensar uma criação de holding sucessória, alguma coisa nesse sentido, para que se possa fazer da forma correta e depois não ter um impacto futuro, né? Inclusive, nesse caso concreto, há um parecer de um dos juristas mais reconhecidos aqui do estado, do país, que é o Flávio Tartucci, que dá um parecer favorável ao José Eduardo Cabral de Carvalho, né? E querendo ou não, isso tem relevância para o mercado, tendo em vista que, como eu disse, é um especialista renomado no país, e isso dá sustento ao pleito dele. Evidentemente que a fundação, né, e a companhia vão apresentar outros argumentos, vai trazer outros especialistas, e vai ser um caso juridicamente gostoso de se acompanhar, né, para a gente saber os desdobramentos daqui para frente. Maravilha, então, Wagner. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Claro, se tivermos qualquer desdobramento, né, nessa situação aí com Ferbasa, certamente ouviremos você novamente e, claro, entre outras questões aí que forem aparecendo para a gente. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Um prazer te receber aqui no BMC Market. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Tenha um excelente dia e um abençoado ano. Valeu, obrigado. Esse foi o Wagner Armani, ele que é sócio da Sartori Advogados, trazendo sua visão jurídica aí, né, advogado, sobre toda essa questão aí envolvendo Ferbasa. Ferbasa que agora está caindo 2,54%, sendo negociada aí aos R$ 46,04. Daniel Morales, vamos dar aquele giro do mercado antes de chamarmos nosso próximo convidado aqui. Conta pra gente como que tá a movimentação no mercado financeiro. Vamos lá, vamos ver como é que está a situação nesse momento. A gente vê que o Ibovespa está subindo agora 0,68% aos 106.243 pontos. Vamos ver então como é que estão os papéis nesse momento, se a gente puder olhar aí na tela. As maiores altas nesse momento, a gente tem aí BR-Mall subindo aí 6,12%. Será que a gente tem o mapa aí? Aí, legal. A gente também tem o Banco Pan subindo aí 4,99%. Tem BID11 subindo 4,21%. Olha só, a Magazine Luiza, olha só, bem aí em cima, você vendo 3,78% subindo o Magazine Luiza. Aliás, também Lojas Americanas subindo 2,33%, ao contrário aí de Lojas Renner, que está aí caindo 3,80%. Mas subindo também a gente tem Eneva, tem o BTGP Banco subindo também, Banco do Brasil também, Petri 4 subindo aí, Petrobras 2,57, Ezetec, Localiza, Locamérica, Minerva também subindo, PetroRio também. Entre as baixas aí que você vê
Aí na parte direita da sua tela, a gente tem aí, como eu disse, as lojas Renner caindo aí 3,68 nesse momento. Tem Embraer caindo aí 1,49%, a Companhia Siderúrgica Nacional aí recuando 1,26%, Cielo está recuando aí 0,99%, Itaú Unibanco também 0,89%, Usiminas 0,37%, Bradespar também 0,37% de recuo, assim como Ecorodovias com 0,28%. Aí já ficam bem pequenininhas aí na tela, mas a gente ainda tem Vibra caindo, Embraer, Apvida, Grupo Soma também, Via caindo também 1%, Via caindo. E o dólar? O dólar agora está subindo, 0,28% aos R$ 5,56. Pode voltar? Essas são as informações aí que a gente tem nesse momento. Felipe Nascimento. Legal, Morales, obrigado. Vamos então falar com o Silvio Abraão, professor do INSPER, tá aqui para a gente bater um papo sobre todas essas questões do varejo. Professor Silvio Abraão, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Prazer falar de novo contigo. O prazer é meu. Feliz 2022. É a primeira vez que a gente está falando esse ano, então... Feliz com 2022. Certeza. Feliz 2022. Professor, queria falar inclusive sobre os dados do varejo, né? Saíram hoje, os números vieram melhores do que esperado. Queria saber se isso é suficiente aí para a gente ter uma visão um pouco mais otimista para o setor. O varejo ensaia uma recuperação depois de apanhar tanto? Vamos esperar também saírem os resultados de dezembro, né? Que esses dados de hoje são até novembro. Mas a princípio os primeiros sinais de outros indicadores intermediários são que foi um mês interessante, então significa que a gente tem um sinal melhor em 2021 do que foi 2020. Só não podemos esquecer que a base, que é o ano de 2020, é uma base bastante complexa, né, em função de tudo que a gente viveu ao longo da pandemia. É muito difícil a gente usar 2020 como referência para muitas coisas, mas a bem da verdade, aparentemente 2021 foi melhor do que 2020, não necessariamente do que 2019, que seria o último ano de aspas normalidade, né? Pelo menos se a gente puder chamar que havia normalidade antes da pandemia. Agora a gente precisa esperar um pouco o que vai ser esse ano de 2022, que já começa com muitas emoções, né? Verdade. Silvio, o aumento da atividade, ele acabou não sendo aí disseminado, né? 5 dos 8 maiores grupos de varejo relataram aí queda nas vendas reais no mês de novembro. Como é que você avalia esse cenário setorial? Na realidade você acaba tendo uma maior resiliência dos setores de alimentos, porque no final do dia, aconteça o que acontecer, você precisa nem que você faça trading down de marcas, você acaba consumindo, né? Você tem alguns outros setores com despesas discricionárias mais características, onde você pode ou postergar uma compra ou não fazer, ou eventualmente você precisa de incentivo de crédito, e aí com taxa de juros subindo, incertezas no horizonte com relação a contextos de emprego e etc., isso pode significar algum problema. Aprofundando um pouquinho nesse setor de hipermercados, né, setor de alimentos, supermercados e hipermercados acabaram se destacando, uma das maiores altas aí no dado das vendas do varejo. E aí, por mais que o varejo em geral acabe passando por problemas, esse setor especificamente de alimentos, acaba vivendo uma crise menor. Você comentou aí que pode, né, ter uma substituição, as pessoas seguem comprando, seguem se alimentando e tudo mais, mas olhando em perspectiva, né, esse setor de alimentos, ele tem essa resiliência maior, mas a gente pode olhá-lo com melhores olhos, inclusive tendo com base esse mês de novembro, podendo trazer a perspectiva para dezembro e inclusive para o cenário desse ano? Para dezembro acaba sendo sempre um ponto meio fora da curva, né? Porque o mês de dezembro acaba sempre, por conta do Natal, ainda que você possa estar distanciado, ou menos distanciado, ou mais distanciado, você sempre acaba tendo
uma movimentação bastante significativa no varejo em geral e particularmente no setor de alimentos, com uma série de produtos sazonais, típicos e etc. Então, nesse sentido, com certeza, esse resultado de novembro é um indicador de que dezembro pode ter sido interessante. Daí até 2022 seguir na mesma tendência, fica um pouco difícil de fazer essa previsão, né? Porque no final do dia a gente está num ano que é um ano que todo mundo tinha expectativa que começaria de outra forma. Se a gente voltar o relógio um ano atrás, há exatos um ano, nós estávamos na expectativa de termos vacina, né, para ver um fim da pandemia. Alguns meses atrás, nós estávamos com a expectativa, inclusive, de relaxar uma série de medidas para que agora, pelo menos no fim de 2021, início de 2022, a gente estivesse voltando para uma outra situação um pouco menos pandêmica, vamos chamar assim. E, no entanto, o que a gente está vendo agora é exatamente um movimento contrário. Some-se a isso um ano de eleição, com uma instabilidade, vamos chamar assim, política um pouco complexa, né? E aí agora no início nesse primeiro trimestre, aí as peças se definindo no tabuleiro, também vai ser mais um ano desafiador. Para o caso de alimentos, como a gente disse anteriormente, as pessoas vão continuar se alimentando, eventualmente vão incorporar certos hábitos que adquiriram ao longo da pandemia, seja para consumo fora do lar, seja de substituição de formas de consumo, mas esse setor acaba tendo um comportamento bem distinto, né, em relação aos demais. Silvio, agora falando de cenário, a gente viu aí uma Black Friday mais fraca, né? Auxílio emergencial terminando em outubro, elevação dos juros e a pressão inflacionária. Qual o impacto desse cenário para as projeções desse ano? É possível ver algum gatilho aí para a melhora do setor? Então, veja, o que acaba acontecendo é que esse ano, tipicamente, por ser um ano de eleição, normalmente no ano de eleição você tem uma movimentação diferente, seja porque muitas esferas, vamos chamar assim, de poder deixam para entregar algumas atividades ou para realizar algumas atividades exatamente nesses anos de transição, seja porque existe uma mobilização, né, com alocação de recursos para desenvolvimento de atividades políticas e etc. Esse seria um cenário normal, vamos chamar assim. O que acontece é que a gente está num cenário que não dá para dizer que é muito normal, na medida em que a gente tem uma taxa de desemprego que está elevada, a gente tem um cenário de inflação, né, voltamos para patamares de inflação que a última vez, pelo menos que eu me recordo, que a gente teve uma inflação de 2 dígitos foi em 2015, a gente tem preços que continuam a subir, preços importantes e que tem um efeito cascata na economia, como o preço dos combustíveis. Então, assim, é difícil. De um lado, você tem forças atuando na direção de ter uma melhoria, que é o que eu mencionei, né, um ano político, um ano de eleições, do outro, um ano de eventualmente uma saída da situação que a gente veio vivenciando aí nos últimos 2 anos, e em contrapartida tem todo um cenário, né, com algumas variáveis macroeconômicas aí bem desafiadoras. Por isso que fica difícil cravar, né, qualquer tipo de situação, até porque a gente também tem um cenário político onde se prevê que a gente deve ter aí um processo bastante polarizado, vamos chamar assim, no cenário político, não sei nem se polarizado, mas com divisões, vamos chamar assim, importantes, e nas últimas vezes que a gente teve isso, os resultados naqueles anos não foram os mais brilhantes. Professor, nesse cenário mesmo que o senhor estava falando, né, a gente estava falando de inflação, juros mais altos, esse cenário aí mais polarizado, existe uma grande discussão, principalmente entre os candidatos, de modelos, né, de economia, se estimula mais o consumo, se não estimula mais o consumo, se dá mais algum tipo de auxílio, né? A gente viu recentemente, acabou o auxílio emergencial, mas o Auxílio Brasil acabou praticamente dobrando o valor médio. Esse cenário assim de estímulos, de colocar mais dinheiro na economia,
ele tende a ser um pouco mais favorável para as empresas do setor de varejo, principalmente no setor de varejo de alimentos, né? Mas, como o senhor disse, talvez o cenário também acabe refreando um pouco. Por que essa diferença toda, né? Por que esse antagonismo, né, nessas percepções e nessas perspectivas? Eu acho que aí tem algumas questões importantes até de aplicação desse tipo de instrumento, né? Quando a gente volta para o instrumento vamos voltar lá para trás na questão do Bolsa Família, ele tinha toda uma estrutura voltada para um programa que tivesse portas de saída, né? Para garantir que as pessoas continuassem, que os filhos continuassem, inclusive, desenvolvendo a sua educação, e ao longo do tempo, né, essas pessoas estariam se qualificando de uma outra forma, e aí efetivamente almejando ou conseguindo, vamos chamar assim, melhores condições, melhor encaixe no mercado. Esses auxílios que a gente vem recebendo agora mais recentemente, eles acabam sendo uma medida emergencial exatamente porque nós tivemos uma situação em que os empregos ou foram bloqueados, bloqueado não é bem o termo, mas as pessoas acabaram não tendo condições de gerar renda, né? Você pega toda pessoa que é informal, quando a gente fechou, precisou fazer algumas medidas de restrição, de contenção, essas pessoas ficaram sem nenhum tipo de renda, então esse auxílio entrou como um suporte nessa direção. Então, eu entendo que são ferramentas diferentes. Uma tem um caráter mais estruturante, vamos chamar assim, ela reconhece as desigualdades e por isso teria que ser, ou tem que ser vista como uma política pública, né, de inclusão, uma política pública de desenvolvimento, e a outra acaba sendo uma política pública, até pelo próprio nome, né, chamava auxílio emergencial. Num primeiro momento, ele está fazendo frente a uma situação de catástrofe, vamos chamar assim, uma situação pontual. Então, e no final do dia, houve até, de certa maneira, uma certa resistência, num primeiro momento, a lançar mão desse tipo de auxílio, e ele acabou, inclusive, com discussões sobre os seus valores, acabou sendo aplicado e acabou trazendo, né, de alguma maneira, não só um alento para as pessoas que foram prejudicadas, mas também evitou que os nossos resultados enquanto economia fossem piores do que eles foram. Uhum. Ô, professor, e aí é impossível a gente não fazer qualquer tipo de comparação, até porque os dados saíram hoje também, né? Vendas no varejo lá nos Estados Unidos. E eu lembro que na Europa também, há um tempo atrás, saíram os dados de vendas no varejo, e todos, né, mostrando aí problemas, né? Problemas justamente provocados por todas essas ondas e mais ondas de coronavírus, restrições, possibilidades de lockdown e as pessoas circulando menos, né? Quando existia, né, todo aquele pensamento de retomada, de teses de reabertura, de vacinação e tudo mais, o setor até podia, né, se ver um pouquinho mais otimista ali. Mas, nesses últimos tempos, a gente tem visto cada vez mais problemas ali, cada vez mais empecilhos nessas teses de retomada e nessas voltas à circulação muito mais forte. Isso também vai continuar, pelo menos na sua visão, a ser um gatilho, a ser um problema, a ser um sinal de alerta, pelo menos ao longo desses primeiros meses aqui. Embora a gente tenha visto menos mortes, né, por conta da Ômicron, mas a disseminação é muito mais alta, né? Então essas restrições de circulação vão continuar impactando, vão seguir amassando o setor aí nesses primeiros meses do ano? A princípio, apesar de, pelo menos os dados que existem até o momento indicarem que se trata de uma situação com maior taxa de contágio, porém com sinais de agravamento importante, é sempre bom levar em consideração que quando você tem 1% de 1 milhão é bastante coisa. Então, no sentido da gente pensar nas outras consequências, você tem já indicativos, inclusive, mesmo no próprio Brasil, tem um boletim, se não me falha a memória, da Fiocruz, já colocando alguns estados em atenção com relação a leitos de UTI. Isso eu estou usando essa informação simplesmente para ilustrar o fato de que nós vamos ter que
continuar tratando esse assunto com a seriedade que ele precisa. Isso não é uma situação administrada. Se de um lado a letalidade parece ser menor, a contaminação é muito maior, o que coloca pressão no sistema de saúde, o que vai trazer um número de óbitos também importante em algum momento do tempo. Oxalá não nada comparável a situações anteriores, mas não podemos esquecer que isso também afeta, né, a maneira como a gente encara as coisas. Não dá para conviver muito bem com um contexto desse, e vão acabar sendo tomadas as medidas necessárias aí, que se façam necessárias. Até o momento não há uma indicação, né, de que as medidas restritivas que venham a ser tomadas, ou mesmo fora do Brasil, eu não tenho visto, tirando eventualmente alguns lugares, tipicamente o caso da China, por exemplo, tem algumas zonas que fez uma restrição mais forte. Pelo menos nos países da Europa e nos Estados Unidos ainda não tem havido medidas restritivas nos níveis, vamos chamar assim, que a gente viu nos níveis durante o 2020. Você pega, por exemplo, tradicionalmente nesse momento nos Estados Unidos é realizada uma feira de varejo bastante importante, e ela aparentemente está sendo realizada, evidentemente com outro nível de frequência, com mais cuidado sanitário, mas ela não foi realizada o ano passado. Então, enfim, acredito eu que nós venhamos a ter eventualmente restrições pontuais em função da situação, mas existe, né, se nós tivermos sabedoria aí para lidar com essa dinâmica, a chance da gente poder trabalhar de uma forma menos restritiva dessa vez, né? Lá atrás era necessário fazer esse tipo de restrição. Nesse momento, as autoridades estão entendendo que o tipo de restrição pode ser mais, vou dizer assim, menos agressiva, vamos chamar assim. Maravilha. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por trazer sua visão aí sobre os dados do varejo e também já projetando aí esse cenário turbulento, né, para 2022. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Cenário emocionante. Emocionante, exatamente. E mais uma vez, obrigado, viu? Um ótimo começo de ano aí. Espero nos falarmos mais vezes aí ao longo de todo 2022. Espero que a gente se fale num contexto onde a gente tem um horizonte mais claro, né? Porque no momento que a gente tem bastante emoção pela frente. Aliás, aquilo que acho que a gente comentou da outra vez, né? Como diz o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes, né? Não é para amadores, não tem jeito. Nós temos uma complexidade bem importante. Bom, parabéns pelo programa, feliz 2022, espero encontrá-los num outro contexto, sempre com saúde. Até logo. Valeu, um abraço. Um abraço, professor Silvio Abraão, professor do INSPER aqui com a gente, gentilmente respondendo aí sobre setor de varejo, esses dados que vieram bons até, mas acabaram trazendo, né, várias perspectivas, várias visões, vários cenários, inclusive agora para 2022, como diz o professor, cenário emocionante agora para 2022, né, Daniel Morales? A gente se encaminhando aqui, né, para a reta final do nosso BMC Market desta sexta-feira, 14 de janeiro, meio de mês praticamente, né? Verdade, já praticamente na metade, passando aí bem rápido 2022, piscar o olho forte aí, a gente já está em 2023. Ô louco, meu Deus. Calma, Daniel Morales, calma. Vai que a gente dorme um pouco demais aí. Foi um 24avo só até agora do ano. Nossa, bonito isso. Pouquinho ainda, né? Bom. Um 24avo só. Boa. É isso aí. Deixa eu falar algumas recomendações aqui, na verdade, análises de ações que a gente sempre separa aqui para vocês, né? A gente fica de olho nas casas de análise, fica de olho nos relatórios dos bancos para trazer aqui para vocês. A XP mantém uma recomendação de compra aí para Cyrela,
com preço-alvo de R$ 33,00. De acordo com a XP, a recomendação se baseia aí nos números apresentados pela Cyrela no quarto trimestre, né? Aquelas prévias operacionais que indicam uma demanda resiliente no segmento de média e alta renda. Além disso, a corretora destaca que os dados operacionais foram impulsionados pelos 17 lançamentos no período, com 2,5 bi de VGV. E aí, também a gente tem aqui o BTG falando de compra para Santos Brasil, Morales, preço-alvo de R$ 11,00. Essa recomendação foi reiterada depois de um evento que o BTG realizou com as principais empresas do setor portuário. Conforme o relatório divulgado pela instituição, o encontro reforçou uma visão construtiva do banco sobre o segmento portuário, que deve começar a se recuperar da atual crise logística global causada pela pandemia de Covid-19, ou seja, o setor portuário aí no radar do BTG com rating de compra, preço-alvo de R$ 11,00 para Santos Brasil. É isso aí, Daniel Morales. É isso aí. Vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso BMC Pre-Market. Pois é. Pre-Market? Pre-Market não, pelo amor de Deus. Se fosse o Pre-Market, a gente ainda ia ter o dia inteiro pela frente. Não, eu já tô cansado, hoje é sexta-feira, sextamos. Não, que é isso, que cansado que é. Imagina, ainda tem muita coisa pela frente. Não dá para cansar, tem um fim de semana todo pela frente. Ainda vai ter sol esse fim de semana, então... Que bom. Vamos aproveitar. Maravilha. É isso então, 15h, chegamos ao fim do nosso BMC Market. Deixa o Cabral trabalhar agora, né, Daniel Morales? Vamos deixar o Cabral trabalhar, que é uma coisa que ele faz bastante, manda muito bem. Esse é o grande Cabral que vem aí com os cenários. É isso então, um abraço para você, ótimo fim de semana. Valeu para você também, até segunda também para todo mundo que está nos acompanhando e bom fim de semana. É isso, bom fim de semana para todo mundo. Valeu, Daniel Morales, um abraço para você e a gente vai se encaminhando aqui para o final. Deixa eu só pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, sigam a gente. Também entrem no nosso canal do Telegram, BMC News, para vocês ficarem sempre muito bem atualizados com tudo que acontece, o nosso time lá do Telegram colocando notícia atrás de notícia em tempo real. Inclusive, muitas das coisas que a gente traz aqui é partilhada lá com o nosso time do Telegram, nosso time do portal e todo mundo que faz a BMC acontecer. Tá bom, pessoal? Então, pro Júlio, pro Felipe, pro Helder, pro Felipe e para todo mundo que está nos acompanhando aqui, um forte abraço, um ótimo final de semana e eu volto na próxima segunda-feira. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.